Oi, que maravilha. Mais um dia aí falando da palavra de Deus. Hoje nossa meditação vai estar em Gênesis aí, capítulo de número 5, falando um pouquinho de Enoque, que andou com Deus. Mas antes aí, eu queria que você se inscrevesse no canal. Tem o YouTube, @Mensagem de Esperança. Muito fácil. @Mensagem de Esperança, Alex Santana. Tem no TikTok também, Mensagem de Esperança, Alex Santana. Tem no Facebook, Mensagem de Esperança, Alex Santana. Se inscreve aí, segue a gente. Tenho certeza que Deus vai abençoar. Vamos lá para a mensagem? Gênesis capítulo 5. Maravilha. Oi, tudo bem contigo? Tudo bem com você? Esse é o Momento Mensagem de Esperança. Eu sou Alex Santana. A nossa meditação está no livro do Gênesis, capítulo de número 5, quando vai falar um pouquinho perto do versículo 21 sobre a vida de Enoque. Enoque andou com Deus. A Bíblia diz que com 65 anos ele gerou o filho e a partir daí ele andou com Deus 300 anos. E a Bíblia diz que com 365 anos Enoque desapareceu, porque Deus o tomou para si. Enoque foi pai de Lameque, que foi pai de Noé. E o que a gente aprende com isso? Qual é a coisa que vem no nosso coração? É que muitas vezes na Bíblia, Deus, o Senhor, toca e fala algumas coisas para nos alertar, para nos mostrar. A geração a partir de Adão começa a decair muito, as pessoas andam fora da vontade de Deus. O pecado de Adão foi grave, mas os pecados não pararam em Adão. Seu filho Caim matou seu próprio irmão. E aí as gerações foram piorando. No capítulo 5 fala de uma descendência totalmente corrompida. A Bíblia diz sobre Matusalém. Foi o homem que mais viveu na Bíblia, 969 anos. Está no capítulo 5. E o nome Matusalém já anunciava o fim de tudo, porque Deus já não suportava mais conviver com aquela situação. Apesar de ter a geração de Sete, que foi o filho que Deus deu a Adão, um filho que começou a buscar o Senhor, e aí Enos e entre outros, a geração não melhorou. Nós temos Noé, nós temos todos nessa geração. Enoque foi um homem de Deus. Enoque, com 65 anos, a Bíblia diz que ele começou a buscar a Deus e Enoque andava com Deus, a ponto de ser reconhecido em todo o mundo como um homem que andava com Deus. Deus não quis que Enoque visse a morte, por isso Deus o transladou, o tomou para si, e ele não foi visto mais entre os homens. O que eu aprendo com isso? O que vem ao meu coração ao ver a vida de Enoque? Enoque foi um homem santo, um homem separado, um homem que andava com Deus. Nós sabemos que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é puro, que Deus é maravilhoso, que Deus gosta só de coisas certas, corretas. É claro que a gente entra na presença do Senhor, a gente busca a Deus. Mas imagine, andar com Deus no sentido de perfeição, de retidão, no sentido de seriedade, no sentido de comprometimento. Foi algo assim tremendo. Enoque era um santo homem de Deus. E não foi durante apenas 10 anos, 20 anos, não. 300 anos Enoque andou com Deus. E nesses 300 anos ele comprovou a todos que era possível andar com Deus. Apesar disso, a geração de Enoque não melhorou. Mas como assim, pastor? Um homem que andava com Deus, que Deus falava com ele, Deus tocava no coração, Deus falava com as pessoas através da vida dele, um santo homem de Deus, consagrado, que não pecava, que não errava. E mesmo assim ele não conseguia influenciar a sua geração? Não. A geração, nos dias de Enoque, só piorou. Deus o tirou, Deus o levou para ele e deixou aí toda essa terra cheia de contaminação. Mesmo no capítulo 5 vai falar do personagem aí que vai se levantar, que é neto de Enoque. O nome dele é Noé, mas eu falo dele depois. O que eu quero citar é que mesmo sendo cheio do Espírito Santo, mesmo andando com Deus, Enoque não conseguiu mudar a vida das pessoas. E aqui eu quero terminar essa mensagem dizendo que, apesar de Deus ser tão poderoso, apesar de vermos tantas maravilhas de Deus, existe em nós a decisão, a escolha, e nós temos que tomar as nossas decisões. Tem gente que já viu milagre, já ouviu a palavra, já foi tocado por Deus. Tem gente que sabe que Deus existe, mas ainda não tomou a decisão de parar de fazer coisas erradas e entregar a vida para Deus. Pastor, mas quando isso vai acontecer? Isso, quem determina é a pessoa que ouve a palavra e dá ouvido, ou então resiste. Talvez essa mensagem chegue até você e seja o dia de você parar de resistir e dar ouvido à palavra de Deus.
e escolher servir o Senhor e, como Enoque, andar com Deus. Que Deus te abençoe, te dê um excelente dia, te faça prosperar. Maravilha? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.